Olá, senhoras e senhores. Sou o professor Josué Passos. Bem-vindos à disciplina Direito Administrativo do Trabalho. Vamos à nossa aula, então? Muito bem, senhoras e senhores. Nas aulas anteriores, nós nos ambientamos acerca do conceitos fundamentais de direito, o mundo do trabalho, a Constituição Federal e a conquista da cidadania do trabalhador brasileiro, elementos do direito administrativo. Vamos à nossa aula de hoje, então. A nossa unidade 5, quarta aula, os funcionários da educação como sujeitos de sua própria história. O que é educação? Falamos funcionários da educação, mas vamos entender o que essa palavra quer dizer, tão presente no nosso dia a dia, que nos livros de histórias narram desde lá do início, quando o Brasil aqui foi descoberto, começando na sua colonização, a educação já estava presente. Vamos a um conceito bem simples. Educação, ato ou efeito de produzir o desenvolvimento das capacidades intelectuais, físicas, enfim, uma série de habilidades que podem ser desenvolvidas no sujeito. Então, educação tem esse efeito, ato de polidez, civilidade. Então, é um preparo do sujeito para o meio em que ele vive. Só que, no entanto, muitas vezes a história narra educação, e é claro, por costume, acabamos por atribuir apenas a uma figura de uma pessoa. Quando fala de educação, ensino, aprendizagem, esse processo todo, apenas nós lembramos da figura do professor. No entanto, nessa composição, nesse processo, existe um outro sujeito. Não porque ele não apareça tanto, mas a sua participação sempre foi determinante para que esse processo fosse consolidado e nos chegasse até hoje. Vamos falar agora da evolução histórica de como surgiram os funcionários da escola. Aqueles que muitas vezes podem até não aparecer tanto como professor, aquela figura considerada a principal, mas, no entanto, é determinante para que esse processo seja consolidado. Vamos aqui. O objetivo da nossa aula: reconhecer a história de mobilização dos funcionários da educação, reafirmar a condição de sujeitos da sua própria história. O início da educação no Brasil. A educação no Brasil, no sentido formal e sistematizado, tem seu início em 1549, quando aqui aportaram os missionários da Companhia de Jesus. Então, no ano de 1549, chegaram aqui os missionários da conhecida Companhia de Jesus, os chamados padres jesuítas. Então, qual o objetivo deles ao aqui chegarem? Primeiro, vieram com aquela proposta de educar, de educação. Iniciar o processo educativo numa terra nova, recém-descoberta pela coroa portuguesa, logo totalmente sujeita às regras impostas por Portugal. Então, nesse primeiro contato aqui com nossos nativos, com os índios, eles buscaram catequizá-los. E também um processo de educação um pouco mitigado, diferenciado do que se der hoje. Só que esses missionários, eles buscavam também ensiná-los apenas a obedecer algumas regras impostas por eles. Correto? A educação não era plena, como muitas vezes podemos até pensar. Então a educação de indígenas, pardos e até negros que tinham, era apenas uma instrução muito simples que eles pudessem obedecer e compreendessem regras a que estariam impostas sobre eles. Agora, a classe rica, a classe melhor abastada, vamos dizer assim, eles não tinham educação plena, realmente eram instruídos, tanto que os outros não aprendiam latim, aprendiam apenas o básico, apenas por questões próprias daquilo que lhes era imposto. Só que nesse processo de educação, tinham duas classes de serventuários, os padres. Tinham aqueles que estudavam filosofia, estudavam a teologia, esses eram os professores. Os outros missionários, no entanto, não tinham a instrução plena, como esse que lhes apresentei agora,
eles também participavam daquele processo. Eles eram os carpinteiros, os serventuários da escola, de forma geral, como alfaiate, cozinheiro, enfim, tinham várias atribuições. No entanto, muitas vezes são excluídos da história. E se nós observarmos no nosso dia a dia, dentro do nosso contexto social, temos a escola, tem os professores, diretores, mas e aquele que fica na portaria? Aquele servidor da secretaria? Aquela senhora que faz a merenda? Não tem uma importância determinante também nesse processo? Não fazem parte disso? E muitas vezes ficaram desassistidos. Muitas vezes eram até esquecidos. Não é isso? Vamos seguindo. A Companhia de Jesus. Seus membros são conhecidos como jesuítas. Foi fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados por Iñigo Lopes de Loyola, conhecido Santo Inácio de Loyola. E hoje conhecida principalmente por seu trabalho de missionários e também trabalhos educacionais. Os padres jesuítas. A missão dos jesuítas era disseminar o cristianismo junto aos povos indígenas. Com esse objetivo, organizar uma estrutura educacional voltada para a manutenção das estruturas tradicionais de poder, a educação das elites e a instrução das classes subalternas. Vejam bem, a preparação das elites e apenas instrução das classes subalternas. É claro que aqui já existia educação também nesse tempo. Eles começaram a apresentar o modelo deles, organizado, sistematizado, mas, no entanto, os povos que aqui existiam na época, os nativos, eles já tinham tradições, culturas, algumas orientações que eram passadas de geração a geração. Então, a proposta inicial dos padres jesuítas era o cristianismo, catequizar os nativos para que eles pudessem aprender algo, então que pudessem também ser submissos a ele. Vejam bem, a elite tinha a educação de qualidade. Os subalternos era uma educação limitada, mitigada. Isso combinou com uma série de situações. Ao passar do tempo, é claro, sempre presente aquela figura dos coadjutores, os serventuários que ajudavam nesse processo, combinou com o surgimento de um novo modelo, porque aquele apresentado pelos jesuítas ficou ineficiente, não acompanhava a proposta de uma educação plena a que o Brasil precisava naquele momento. Vamos seguindo. As aulas régias. Estratégia adotada pelo Marquês de Pombal, que consistia em oferecer instrução gratuita, ministrada por professores assalariados, contratados para ensinar as primeiras letras e conteúdos como latim, grego e matemática. Então, o Marquês de Pombal, ele combinou com a expulsão dos jesuítas. O confisco de seus bens, então, instituiu aqui no Brasil esse modelo novíssimo, denominado na época de as aulas régias. O que eram? Professores assalariados e que passariam a atender toda a população com aulas ministradas, inclusive com que os jesuítas não ensinavam aos povos, aos pardos, aos indígenas, que era o latim, o grego e a matemática. Então, esse novo modelo veio trazer realmente uma educação mais eficiente. Uma vez que os trabalhadores também eram assalariados. Eles tinham aquele compromisso. Então, as aulas eram ministradas nos liceus ou na residência dos próprios mestres, acompanhados de escravos. Escravos que também são antepassados ou parentes distantes, vamos dizer assim, dos funcionários serventuários da escola, aqueles auxiliares que também trabalhavam. E esses escravos nos remetem a uma reflexão do termo pedagogia, que é muito em voga no nosso processo de educação. Sempre quando nós falamos sala de aula, de educação, de processo de educação, lembramos da figura do pedagogo. Agora, por que eu estou lhes falando isso? Porque eu mencionei a palavra escravo. Os senhores lembram, ou já ouviram falar, pelo menos, da origem da palavra pedagogia, que é tão presente no nosso dia a dia, no seu dia a dia aí na escola? Os senhores lembram? Já ouviram falar? Muito bem.
A palavra pedagogo, ela origina do termo grego, do qual a sua pronúncia em português significa paidos agogé. Como é grego, fica um pouco estranho. Mas esse paidos agogé significa tão somente conduzir a criança. Agora, os senhores sabem para quem esse termo é atribuído? Conduzir a criança, que em grego é paidos agogé, que em português significa pedagogo, era a nomenclatura ou a titulação atribuída aos escravos que conduziam as crianças até os templos, onde ocorriam os ensinamentos. Então, entenderam esse processo? Então, a origem da palavra pedagogo vem daqueles escravos que conduziam as crianças. Então, o conhecimento, a educação, está tão somente nisso, de conduzir a criança, conduzir a pessoa, levá-la ao conhecimento. Então, vejam que mesmo sendo aqueles escravos que auxiliavam naquele processo todo, até então estabelecido pelo Marquês de Pombal, então eles tinham uma função determinante, porque sem a presença deles ali, como auxiliares dos seus mestres, dos professores, aquele processo poderia ser um pouco ineficiente. Vamos seguindo. A organização dos funcionários públicos. Com a promulgação da Constituição de 1988, que permitiu a sindicalização de todos os funcionários públicos, ocorreu o crescimento e a consolidação de instância de luta de todos os servidores públicos. Com relação aos trabalhadores da educação, não foi diferente. Até então, passada a fase do Marquês de Pombal, das aulas régias, a educação passou por inúmeros processos, não é isso? Buscando, principalmente, dignificar aquela outra pessoa, aquela que pouco aparecia, que era o auxiliar, o serventuário, o coadjutor, aquela outra pessoa que auxiliava o professor, não é isso? Coadjuvante, como costumamos falar em algumas produções cinematográficas ou até televisivas, aquela pessoa só auxiliava, pouco aparecia, tinha a figura principal. Então, surge nesse momento aquela necessidade de uma maior valorização daquele profissional, uma vez porque já falamos que sua participação sempre foi determinante, não é isso? Ele é um sujeito da história, ele sempre esteve presente. E com esses movimentos surgiram, a Constituição Federal, ela abriu alguns precedentes, entre eles a sindicalização de todos os funcionários da educação. E é claro que muitas profissões passaram a ser sindicalizadas. E com o funcionalismo público também não foi diferente. Uma vez que agora o funcionário da escola, ele é atribuído a ele a condição de funcionário público como os outros. E as outras classes, inúmeras classes que surgiram, a partir do ano de 1945 para cá, com alguns movimentos, elas foram sindicalizadas, tinham as suas confederações, suas associações. No entanto, mesmo sendo servidor público agora, o funcionário da escola ficava um pouco desassistido, mas não tinha uma voz ativa. Faltava a ele algo que lhe desse dignidade. Então, que classe seguir? Como ele poderia recorrer a um ente, requerer seus direitos, enfim. Então, houve a necessidade de que ele pudesse também sindicalizar-se. E é claro que ocorreram diversas divergências por conta disso, que ou eles fundavam uma associação própria ou uniam seus professores. E aí surgiu então a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que ela busca tão somente consolidar não só os professores, mas também todos aqueles que participam, uma vez que ambos são peças essenciais, determinantes nesse processo de educação do qual nós vivemos até hoje. Vamos seguindo. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, conhecida, é a segunda maior confederação brasileira. É filiada à CUT, Central Única dos Trabalhadores. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação é um grande instituto do qual no Brasil todo nós temos inúmeros sindicatos, inúmeros membros dos quais participam dela, mas só que ela não busca tão somente tratar de questões inerentes aos trabalhadores da educação. Ela busca também questões relacionadas à cidadania, como nós vimos na aula passada.
questão da cidadania, exploração de trabalho infantil, exploração sexual, violência contra a mulher, todas as questões que envolvem questões cidadãs, a CNTE também participa, buscando atuar de uma forma de buscar, viabilizar soluções àqueles problemas impostos. Então, ela não limita somente a questões relativas aos seus filiados, que são os trabalhadores de educação, como um todo. Vão desde qualquer função numa escola, até os professores, propriamente dito. Vamos seguindo. Parecer número 16. Resolução número 5 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Proposta de diretrizes curriculares nacionais para a área do profissional de serviços de apoio escolar. Esse parecer de 2005, ele foi um instituto primordial e um grande avanço, uma grande conquista de todos os trabalhadores da educação. Por quê? Porque ele criou a 21ª área de trabalho na educação. Agora, que área é essa? Vejam, ele apresentou, melhor dizendo assim, o reconhecimento àquele profissional, que até então era um ser oculto, não aparecia, o funcionário da escola. Esse parecer, essa resolução, ela trouxe em voga o reconhecimento pelo seu trabalho determinante ao longo de toda a nossa história. Desde a primeira participação, lá no ano de 1549, com a chegada dos jesuítas, que nós falamos agora há pouco, que eles atuavam ali, junto com os professores. Eles eram aqueles servidores, aqueles auxiliares, das quais os professores necessitavam, muito deles. Também na época das aulas régias, que tinham os mestres e seus escravos auxiliares. Então, esses servidores ficaram muito tempo, assim, um pouco desassistidos. Nada que pudessem fazer em prol de sua classe própria. Só que agora, esse parecer, essa resolução, trouxe o reconhecimento pleno, inclusive atribuindo, impondo, melhor dizendo, que a eles fossem dar um tratamento especial. Especial no sentido de prepará-los com aulas, capacitações, enfim. Realmente, o reconhecimento, uma grande vitória por essa classe, que sempre atuou, sempre participou do processo educativo no Brasil, mas, no entanto, não tinha o reconhecimento merecido que hoje lhes é dado. Vamos seguindo. Piso salarial nacional dos profissionais da educação. O salário é algo que nos diz respeito. Pessoalmente, enquanto trabalhadores, é um fator que contribui diretamente na nossa qualidade de vida e também pode ser um motivador relevante em nosso exercício profissional. O piso nacional dos trabalhadores em educação, uma questão muito discutida, não é isso? Uma vez que o salário, vamos lembrar lá do que nós falamos na aula do Sociedade Capitalista, em que havia aquela nova transição na questão trabalhista, de que agora um trabalhador, ele vendia sua força laboral, em troca disso recebia um salário. Agora, que parâmetro estipular para esse trabalhador diferenciado, vamos dizer assim, trabalha na educação? Então, houve a necessidade dessa discussão, de trazer em voga essa questão que envolve um piso mínimo, que seja razoável. Agora, aqui tem uma questão muito particular, porque naquela relação de trabalho que nós falamos, no mundo do trabalho, o salário é atribuído ao profissional, ou pactuando diretamente com o seu patrão, ou o patrão já estipula um salário próprio daquela classe. Enfim, cabe uma discussão, porque o patrão, naquele momento da história, é um capitalista, então extremamente voltado a um comércio, a alguma produção e tudo. E aqui, no funcionário da educação, há uma distinção considerável, porque o patrão não é aquele ente capitalista. O patrão aqui agora é o povo. Ficou um pouco confuso, né? Que história é essa? O patrão é o povo? Da seguinte forma, porque todo investimento, toda aplicação de recursos na educação se dá em face do que se arrecada com os impostos, que cada um de nós pagamos. Não pagamos impostos?
eventualmente de IPTU, do imóvel, IPVA de veículos, enfim, de nota fiscal, de compra e venda. Toda a nossa vida é regrada por alguns tributos que nós pagamos. Então, esses recursos são arrecadados e investidos em educação. Então, houve-se aquela discussão. Uma vez que a educação no nosso país, ela também não é só apresentada, não nos é dada apenas do Estado. Lembram do Estado que nós falamos, aquela organização na qual nós submetemos. A educação também tem os entes privados, as escolas privadas, as faculdades. Então, como estabelecer um piso salarial? Porque esse programa fala piso salarial nacional de todos os trabalhadores em educação. Não fala trabalhadores públicos ou privados, não faz uma distinção, a todos. Então, houve aqui uma discussão considerável no seguinte sentido, que se o salário, esse piso salarial, for estabelecido pelo Estado, um exemplo bem tranquilo, se for estabelecido numa esfera municipal, é claro que o município tem seus recursos próprios, só que o Estado, na falha do município, dele não poder atender aquela demanda, uma vez que a matrícula e o oferecimento da educação no ensino fundamental é obrigatório, então pode haver uma demanda grande de alunos e tudo, e aqueles recursos serem ineficientes. Então, é claro, cabe ao Estado, unidade federativa, e também cabe à União enviar recursos para aquele município, para que possa sanar ou resolver aquela questão ora apresentada. E se for na questão da educação privada, numa escola pública, que a proposta do nosso material, um piso salarial de R$ 1.500, piso mínimo para todo o serventuário da escola, o piso mínimo. Se fosse uma escola privada, que aquela escola depende de matrículas, do ingresso de alunos, pelo menos da pontualidade nas suas mensalidades, para que pudesse satisfazer todo aquele seu quadro funcional. Então aí teríamos um problema considerável, porque isso pode ocorrer ou não, de serem pontuais na mensalidade, de ter aqueles recursos necessários. Então, caso não ocorresse, haveria necessidade de muitas demissões dentro daquele contexto da educação particular. Então, ficou essa discussão, é uma discussão que ainda prossegue, de estipular ou piso mínimo para todos, mas independente disso, a dignidade do trabalhador deve ser preservada. Então, busca-se sempre alternativas de que possa ser consolidado essa proposta. Vamos seguindo, querido. A relação entre custo por aluno e o piso salarial. A LDB e o Fundef estabeleceram dois conceitos importantes: a capacidade de atendimento e o salário médio do professor. Muito bem. Aqui nós temos aquela questão. O investimento que foi dado, quais recursos foram arrecadados, como foram investidos, para saber aquela demanda de professores, o salário deles e o ingresso de alunos. E quanto o município ou o Estado arrecadou que pudesse investir na educação. Porque hão de se tratar parâmetros que busquem solucionar esse caso. Porque a educação fundamental, como nós vimos agora há pouco, ela deve ser obrigatória. Então, o Estado, como um todo, representado agora pela entidade local, que é o município, ele deve prover essa educação, buscando sempre soluções de estabelecer essas regras que possam sanar a questão da aplicabilidade dos recursos e uma educação que seja digna e possa atribuir a todos um conceito de que seja algo determinante na sua formação. Vamos seguindo? Fixação de um valor para o piso nacional dos profissionais em educação. Somente estudos científicos que considerem os recursos, as matrículas, sendo estes atuais e potenciais, poderão levar à fixação de um valor do piso confiável, tanto para os governos como para os profissionais de educação. É o que nós falamos agora há pouco. Há uma discussão considerável acerca disso. Muitas vezes que os entes da federação, eles buscam
apresentar propostas ao governo, ao Senado, à Câmara Federal, de que há aquela necessidade de se primar por uma educação de qualidade, não é isso? Mas, infelizmente, no país todo, nós observamos que até aqueles que têm recursos consideráveis são mal aplicados. São mal aplicados esses recursos e gerando prejuízo enorme à população. Desvalorizando o profissional, que o que se busca é isso, a valorização do profissional. Aquela questão de que o trabalho dignifica a pessoa, mas é claro que o salário também é motivador, faz a diferença. Um profissional bem remunerado, seja ele da educação ou qualquer outro segmento, público ou privado, aquilo o motiva, ele busca fazer a prestação de serviço com mais qualidade. Uma coisa que se discute muito no país, o salário do professor. Não é isso que se fala muito? Professor desvalorizado, os profissionais da educação desassistidos. Existem inúmeros movimentos que buscam dar esse tratamento diferenciado, uma vez que a profissão, aqueles que trabalham em educação, todos os educadores, não só os professores, todos os educadores, todos aqueles sujeitos que participam desse processo, é o que prepara o cidadão, que dignifica, que traz a dignidade ao cidadão, que faz uma pessoa melhor, mais preparada para o exercício da sua cidadania. Então, começando desde os padres jesuítas, passando por toda essa etapa, a educação sempre foi e será algo que fará a diferença. É claro que temos a necessidade de valorizar os profissionais, sejam os professores e aqueles que ficaram tanto esquecidos, os coadjutores, que são os antepassados, como o nosso material apresenta, os antepassados dos profissionais hoje da educação. Os funcionários da educação, seja a merendeira, seja da secretaria, seja o segurança que fica ali, aquele orientador educacional, que às vezes tem aquele trabalho considerável de organizar os alunos para que entre na sala. Então, em algum momento da história ficaram esquecidos, mas os seus papéis sempre foi, é e será sempre determinante nesse processo de educação. Senhoras e senhores, agora nós teremos uma atividade disponível que os senhores farão. Em instantes estaremos de volta. Até mais.